Rubens, você logo no início destacou um ponto que eu acho que eu queria explorar, que era o seguinte: essa PEC passa ao largo das questões fundamentais. Você levantou alguns problemas graves nacionais e que emperram o crescimento econômico e o exercício da cidadania. Problemas de educação, saúde, infraestrutura, questão tributária e por aí vai, né? Agora, no campo estritamente político, será que essa PEC também não passa ao largo de questões que são fundamentais? Não é que essas não são, mas não estão à altura dessas questões, como, por exemplo, será que não seria um caso nós voltarmos a discutir parlamentarismo, presidencialismo ou semipresidencialismo? Será que não seria bom nós discutirmos, e aí, como disse o Dr. Clever, com a sociedade participando da discussão, discutir se ficaremos no voto proporcional ou se passaremos para o voto distrital puro, para o voto distrital misto, né? Essas não seriam as questões que melhorariam a qualidade da representação e poderiam enfrentar os graves problemas sociais que você destacou no início? Veja bem, nós temos no Brasil uma ideia de reforma política revolucionária, né? Então, nós vamos mudar o tempo de mandato, vamos mudar o sistema eleitoral, vai virar distrital misto que nem o sistema alemão, não vai poder ter reeleição, vai poder... Isso não sai. Isso não sai. O problema... Há quanto tempo nós discutimos reforma política? Há bastante tempo. E não sai por quê? Eu tenho um colega, Bolívar Lamounier, aliás, meu professor querido. Sim. Teve um dia, a gente estava num debate, aí perguntaram para ele sobre reforma política, ele falou, isso faz uns 15 anos. Falou, sobre isso eu não falo, mas... Porque não sai, Vila. É muito interesse. Como é que vai sair? Quem é que vai... O Tancredo dizia assim, quem é que vai definir os distritos, por exemplo, para mudar para distrital? Só aí é uma briga para 15, 20, 30 anos. Não vai. Agora estão querendo nivelar a proporcionalidade da representação dos parlamentares nos estados, mas não é... Querem aumentar o número de deputados. Então, você tem, na verdade, ali uma corporação. É lógico que melhorou muito. A cláusula de barreira já restringiu o número de partidos. Depois criaram as federações para dar um jeito ali de acochambrar, mas você diminuiu muito o número de partidos. Quer dizer, mesmo assim, você tem 9 ou 10 partidos com entre 30 e 50, 45 parlamentares. É muito difícil você governar assim. É óbvio que é. Nós temos partidos fracos. Mas você não vai fazer uma reforma revolucionária. Esquece. E o segundo ponto é que você também cria uma cultura eleitoral, né? Essa eleição que você falou, do voto vinculado, que chamar foi um período de transição, foi ali uma coisa só. Mas favoreceu enormemente os grandes partidos. Os partidos que tinham mais quadros, tem alguma dúvida sobre isso? Nenhuma. Também melhorou o fim da possibilidade de coligações nas eleições proporcionais. Então, você vai avançando aos poucos. Assim, você consegue avançar. Agora, essa reforma revolucionária, esquece. E nós temos na sua opinião, Clever, essa petrificação da representação política e esse impedimento de uma reforma, que no caso seria uma rediscussão. É bom lembrar que nós já tivemos um plebiscito em 1963, em janeiro, 6 de janeiro, sobre se manter o parlamentarismo ou se nós voltaríamos ao presidencialismo. Aí foi um caso, só lembrar quem nos acompanha, para resolver uma pendência política grave após a renúncia de Jânio Quadros a 25 de agosto daquele mesmo ano. Assumiu o presidente João Goulart, antes que era o vice-presidente, foi votada às pressas uma proposta de transição para o parlamentarismo, que era uma proposta original do Raul Pila, um célebre deputado do Rio Grande do Sul, do Partido Libertador. Bem, aí anteciparam o plebiscito para 63 e acabou voltando ao presidencialismo. Depois, na própria Constituinte, houve a votação presidencialismo e parlamentarismo, voltou a dar presidencialismo. E depois, em 1993, nós tivemos um plebiscito aí, com a participação popular, que era para escolher presidencialismo ou parlamentarismo, e de forma sui generis, de jabuticaba, monarquia e república. Imagina se dá um presidencialismo monárquico, né? que a pessoa votava 2 vezes. Estava errada a pergunta, mas tudo bem. Foi o que aconteceu.
Eu coloco justamente porque você tinha feito apontado a questão do plebiscitária, da consulta popular, né? Como é que fica? Será que essa PEC, volta à questão levantada ao Rubens, ela não tergiversa, não passa ao largo dessa discussão do que voto, que o voto é fundamental porque ele vai significar que parlamentar nós temos, passar ao largo do voto distrital ou do voto distrital misto ou de manter o voto proporcional e também se vamos manter o presidencialismo como está ou se podemos pensar num parlamentarismo puro ou num semi-parlamentarismo ou semi-presencialismo que tem algumas modificações. O que você considera? Olha que interessante. Isso passa um pouco pela ideia do federalismo brasileiro. O federalismo brasileiro é um federalismo centrífugo. Por que centrífugo? Ele vem do centro para fora. Ou seja, as regras e a cultura política, ela vem do governo para a população. Do centro para a população. Do centro do poder na capital federal para a população. A ideia de discutir o sistema político na base, que seria algo centrípeto, ou seja, de fora para dentro, e quem é o fora? A população, isso geraria mais legitimidade. Ou seja, como lá em Portugal tem a freguesia. A freguesia administra sua própria região com o presidente da Câmara Municipal, que é o prefeito lá em Portugal. Ou seja, é uma política de base, aonde nós valorizamos o regionalismo. Hoje nós não valorizamos o regionalismo. Aliás, eu sinto afirmar que nós nunca valorizamos o regionalismo. Porque sempre a política foi uma política de cima para baixo, de ordenação vertical. Ou seja, se nós adotássemos um sistema de voto distrital misto, nós estaríamos na contramão do que a história nos ensinou. Estou falando aqui com um dos maiores historiadores do Brasil, aonde o poder sempre foi, a política sempre foi colocada goela abaixo do cidadão. Então eu acho que a ideia é nós realizarmos uma mudança de paradigma legislativo no sentido de reformular o federalismo brasileiro, aumentando as competências dos municípios e dos estados, deixando o presidente com uma política mais nacional, para que aí sim nós possamos adotar um sistema melhor de participação regional e municipal. A partir daí, com a reformulação federalista, nós poderíamos alterar o sistema de voto distrital misto, porque nós estaríamos próximos da discussão do nosso futuro, do nosso desenvolvimento, do nosso dia a dia, aonde a Câmara Municipal está esvaziada. Imagine a Assembleia dos Estados. Quais são as competências relevantes de uma Assembleia Legislativa hoje? Quase nenhuma. Tudo é matéria da União. Quase nada é matéria do município. Ou seja, o nosso federalismo parece um federalismo unitário. Uma descentralização administrativa. Nós vemos uma crise de legitimidade política regional e municipal. A partir do momento em que nós alteremos essa ideia, aí sim nós podemos rediscutir a política municipal e a política regional. Rubens, você queria fazer uma colocação? Eu queria fazer uma ponderação, Vila. O que o Congresso brasileiro manda não tem paralelo no mundo. O Congresso brasileiro, do orçamento discricionário, aquilo que sobra, tirando o que é obrigatório, o Congresso destina 25%. Não existe paralelo. Em termos mundiais, é disso aí. O Congresso empichou. Por problema com o Congresso. A Dilma foi empichada porque bateu de frente com o Congresso. Empichou dois presidentes da República. Eu acho que em nenhum lugar do mundo também um parlamentar ganha tantas vezes mais do que a média da população. Então é muito interessante você ser um parlamentar. Mais um motivo para ponderar, para afirmar que essa proposta dessa PEC não passa.
Estamos indo para o final, então eu queria uma síntese dos senhores. Nós temos mais 4 minutos, que é a seguinte, eu começaria com o Clever. E aí, ficamos como então? Se dentro da viabilidade de mudanças, voltando a uma questão do Rubens, do que é viável mudar com essa repressão política que nós temos? Não vai ser um momento revolucionário, isso está fora, está descartado, e nem de uma forma autoritária, também descartado. Qual que nós temos aí? O que é possível fazer para melhorar? De uma forma sintética, por favor. Eu não gosto muito da palavra revolucionário, eu prefiro a ideia evolucionário. O evolucionário passa pela ideia de se aprimorar a legislação brasileira, fortalecendo, eu sou municipalista, né? Fortalecendo o município, fortalecendo o Estado, através de uma PEC. Ah, mas o federalismo é cláusula pétrea. Eu não estou falando em abolir o federalismo, eu estou falando em aperfeiçoar o federalismo. Aperfeiçoar o federalismo para uma mudança de mentalidade no sentido de, repetindo aquilo que eu disse anteriormente, de valorização das questões regionais e municipais. E aí, a etapa seguinte, qual seria? Rediscutir a ideia do parlamentarismo ou do semipresidencialismo e a ideia defendida pelo professor Michel Temer, que é a ideia do voto distrital ou do voto distrital misto, valorizando o anseio da população que vive naquela determinada localidade, retirando o poder excessivo do poder executivo da União. Rubens, também de uma forma sintética, todos detectam problemas. Foram apresentados aqui diversos problemas da repressão política e em relação a essa PEC também. Sendo assim, para quem nos acompanha e não ir dormir desiludido com a repressão política no Brasil, o que é possível fazer dentro desse quadro de repressão política para melhorar o sistema político brasileiro? O que é possível? Tem que melhorar aos pouquinhos. É possível você aumentar um pouco o indicador da cláusula de barreira, para você fazer os partidos mais fortes. É possível mudar aos poucos. Mas o que essa PEC faz, a mudança é boa desde que seja para melhor, né? Para piorar não dá. E essa PEC aí, só para dar um toque de humor, parece aquele time que precisa ganhar o jogo, está perdendo 2-0, vai para o vestiário e o técnico fala assim, não, a luva do goleiro tem que mudar de cor. É mais ou menos isso. Quer dizer, pegaram uma questão que não preocupa o brasileiro, coincidência de mandato. Se você fizer uma pesquisa, isso daí deve ficar em 19º lugar. Coincidência de mandato. O brasileiro nem sabe o que é. Talvez, infelizmente, talvez não saiba nem o que é coincidência. Então, para mudar, essa ideia de evoluir, você tem que ir mudando aos poucos, como o Brasil vem melhorando um pouquinho. E a gente fica mais ou menos ali, ficamos em 57, no lugar 57 no ranking de 157 países em termos de qualidade da democracia. Não está tão ruim assim. É verdade. Eu acho que se nós observarmos o desenvolvimento do Brasil desde a República, desde 1889 para cá, nós nunca tivemos, eu acho que isso é importante sempre destacar quem nos acompanha, tanta liberdade política, as liberdades democráticas num sentido mais amplo, como desde 1988. E tem muita gente que despreza essa liberdade, não sabe o que é viver durante momentos, e nós tivemos vários na história da República, de supressão das liberdades. Então, o grande desafio é como, com tudo que nós conseguimos com a Constituição de 88, melhorar a qualidade de vida da população. E no nosso caso, no debate hoje, melhorar a qualidade da representação política. Esse é o nosso grande desafio. Foi o debate de hoje aqui do Visão Crítica, daí que eu agradeço muito o Dr. Clever Vasconcelos, promotor de justiça, professor de Direito Constitucional e Eleitoral do IBMEC, e o professor Rubens Figueiredo, cientista político, diretor do CEPAC, Pesquisa e Comunicação.